Em grande expediente, o vereador Marcos da Silva ressalta as contribuições do Partido Progressista para o desenvolvimento de Passo Fundo. Imagine Passo Fundo hoje se não tivesse as radiais, na época implantadas pelo prefeito Fernando Machado Carrion, do Partido Progressista hoje, na época era PDS. Secretária de Planejamento explica os detalhes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o próximo ano, a previsão é de 590 milhões de reais. É um cálculo estimado, a partir da própria projeção da receita, em termos de impostos, de ICM, dos repasses, e também das transferências de crédito, Bombeiro mais antigo do estado recebe título de honra ao mérito. O bombeiro disse que se voltasse no tempo, escolheria a mesma profissão. Com certeza voltaria de novo. Na outra encarnação, meu desejo é voltar para os bombeiros. Foi muito importante isso para mim. Estas e outras informações agora no Jornal da Câmara. Boa noite. O vereador Marcos da Silva foi o orador do grande expediente da plenária de segunda-feira. No espaço de honra da sessão, lembrou algumas contribuições do Partido Progressista para o desenvolvimento da cidade. Em 2012, Marcos da Silva foi eleito pelo PP para a primeira legislatura. Para agradecer a confiança da sigla, ele decidiu fazer um pronunciamento especial em homenagem a todos os progressistas. Na tribuna, o vereador resgatou momentos importantes que marcaram a história de Passo Fundo, como, por exemplo, a administração de Carrion na década de 80. De grande importância para Passo Fundo, a implantação das radiais, porque hoje a gente vê o resultado positivo foi pensado num futuro a longo prazo de Passo Fundo, porque muitas vezes eu comento, imagine Passo Fundo hoje se não tivesse as radiais na época implantadas pelo prefeito Fernando Machado Carrion, do Partido Progressista hoje, na época era PDS. Também foi um progressista responsável pela organização do Paço Municipal. Foi lá em 1976, onde na época o prefeito era o Edu Vila de Zambuja, no caso, onde foi construído o prédio da Prefeitura Municipal e do nosso Legislativo pelo, então, na época, prefeito Edu Vila de Zambuja, que era progressista, no caso, na época PDS, Arena, que era muito comentado, que hoje é o Partido Progressista. Então, contribuiu e muito. Hoje o espaço já está encurtado, já tem que pensar num futuro bem próximo para que se projete, para se criar um centro administrativo onde vá todas as secretarias para sair do tão sugado e caro aluguel que os nossos gestores pagam hoje para manter as nossas secretarias do município. O parlamentar reforçou que o Partido Progressista teve grande contribuição para o desenvolvimento da cidade, com representantes no Executivo e Legislativo. Todos os legisladores que passaram por aqui e que hoje são representados pela minha pessoa e que vão logo adiante, logo no futuro bem próximo, também vão passar pelo Legislativo, eu tenho certeza e convicção absoluta de que vão contribuir e muito, porque o Partido Progressista prega primeiro as pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que todos que virem, os que já passaram, contribuíram e muito para a nossa querida Passo Fundo. O orador do grande expediente também falou sobre as expectativas do novo diretório do PP, que assumiu há 15 dias. A executiva tem como presidente o ex-vereador Rafael Bortoluzzi. Acredito que o Partido Progressista só tem a ganhar com a pessoa do Rafael Bortoluzzi. Tenho certeza que ele vai conduzir e muito bem o partido para o próximo pleito de 2016, onde com clara e absoluta certeza o Partido Progressista tem nomes para a majoritária, uma boa nominata para a Câmara de Vereadores. Então, deixar bem claro que o Partido Progressista fica muito feliz em ter o Rafael Bortoluzzi como presidente,
porque na pessoa do Rafael a gente sabe muito bem que ele vai conduzir muito bem o nosso partido aqui em Passo Fundo. Ainda no espaço de orador, o vereador Marcos da Silva mencionou que a população está descontente com os governantes. Desta forma, a política vive um momento difícil. O sistema político brasileiro atual, ele é um sistema muito de interesse. As pessoas, muitas vezes, os candidatos se comprometem com a nossa população, mas depois que eleitos estão, acabam fazendo do seu voto um balcão de negócios. Então é uma política de interesse, é uma política que nos entristece, porque muitas vezes eu comento na tribuna que o vereador não pode estar muito nessa de situação e oposição. É lógico que tem que ser situação para as coisas boas do município, mas eu ainda vejo que no legislativo todos nós temos que ter posição. O parlamentar encerrou o discurso, se colocando mais uma vez à disposição para atender às demandas da comunidade. Eu tenho um comprometimento com o Passo Fundo de trabalhar pelo bem comum. Todas as pessoas, indiferentemente de raça, de crença, de cor, enfim, todas as pessoas de Passo Fundo, todas as pessoas de bem da minha querida Passo Fundo vão ser sempre bem atendidas no meu gabinete. Estou sempre à disposição para correr atrás das demandas simples, principalmente, que é o que mais a pessoa de bem precisa, no caso. O debate da votação da proposta de emenda constitucional, que visa reduzir a maioridade penal, deve ganhar força no Congresso nas próximas semanas. Do outro lado está o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ontem completou 25 anos e prevê o prazo de internação de até 3 anos para menores infratores. A importância da legislação também foi destacada na plenária. Basta a gente dar uma olhada no jornal 0 Hora do dia de hoje. A matéria é, vereadora Cláudia, sobre o número de adolescentes que estão sendo assassinados nas regiões metropolitanas, em Porto Alegre, no caso da matéria, mas nas grandes regiões metropolitanas de todo o Brasil. Um número assustador. E antes que alguém aqui venha dizer, mas é envolvido com o crime, é ladrão, 65% das crianças assassinadas não tem nenhuma passagem, nenhum registro de passagem criminal. Antes do ECA, portanto, há 25 anos atrás, a cada 1.000 crianças nascidas, 50 morriam. Nesta faixa, entre criança e adolescentes, ou seja, abaixo dos 18 anos. De cada 1.000, 50 morriam, vereadora Cláudia. Depois de 25 anos do Estatuto da Criança, nós chegamos a 12. E a Unicef preconiza, o ideal é 0, mas ela preconiza 10. Estamos próximos. Estamos próximos. Então, vejam, nós precisamos discutir, nós precisamos avançar e precisamos conhecer o ECA. Ele não é o Estatuto da Impunibilidade. Ele prevê já desde os 12 anos medidas socioeducativas. Podemos discutir, aumentar um pouquinho o prazo? Sim. Podemos discutir o aperto um pouco? Podemos. Mas não dá para jogar no lixo. Para assistir os discursos na íntegra, fique conosco. A reprise da plenária de segunda-feira vai ao ar daqui a pouco, logo após esta edição do Jornal da Câmara. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida.
Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. A UPF Idiomas está oferecendo aulas gratuitas de inglês, italiano, alemão, espanhol, japonês e libras. Os interessados devem ir até a secretaria da unidade ou entrar em contato pelo telefone 3316-8510. A UPF Idiomas fica no campus 3 da Universidade, na Avenida Brasil. E seguem abertas as inscrições para a creche noturna destinada a crianças de 6 meses a 6 anos. Os pais interessados podem procurar a Fundação Lucas Araújo, que é parceira da Prefeitura neste projeto. Informações na Secretaria de Educação pelo número 3316-7213 ou na Fundação Lucas Araújo. Os telefones são 3313-2775 e 3313-2753. Já está tramitando no Parlamento o projeto com as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A expectativa é de superar os 590 milhões de reais. Os detalhes da LDO são esclarecidos na reportagem a seguir pela secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert. A proposta está diretamente ligada ao desenvolvimento de Passo Fundo. A receita total estimada para o próximo ano é de pouco mais de 594 milhões de reais. Através desta estimativa, a administração pode definir quais metas serão prioritárias. É um cálculo estimado, né, a partir da própria projeção da receita, em termos de impostos, de ICM, dos repasses, né, e também das transferências de crédito, né. Então, alguns valores que são empréstimo, as transferências de crédito, eles entram aí. Nós, esse ano, optamos por não colocar os valores totais de transferências de crédito, nós trabalhamos com as transferências conforme elas forem acontecendo, porque senão o orçamento fica com um valor muito alto e aí parece que é tudo dinheiro do município, mas é um dinheiro emprestado para uma determinada função. Apesar de o valor ser bastante significativo, o momento é de cautela. A crise que se instalou nos governos federal e estadual preocupa, pois uma boa fatia dos recursos do município vem do repasse de impostos. Quando fazemos o orçamento, nós temos uma equipe que está sempre avaliando o cenário nacional, né? A projeção ela é feita com uma metodologia e ela considera inclusive a projeção de inflação, né? E as projeções de repasses. Enfim, nós temos o FPM, que é o Fundo dos Municípios, que tem um repasse, esse sim, que vem desses impostos, alguns impostos que são nossos, né? Que computam, mas a gente sabe que muitas vezes esse orçamento que vem nesse momento, às vezes ele não se confirma. Então o município trabalha sempre com essa cautela, tem a projeção e depois sempre a gente está recalculando a confirmação durante o ano, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias destaca possíveis investimentos do Poder Executivo. O dinheiro público será dividido entre a administração direta, autarquias e o Poder Legislativo. A lei de diretrizes, como o próprio nome diz, ela dá diretrizes gerais, são as linhas gerais e as prioridades principais que o governo vai manter para o próximo ano. Então, por exemplo, está ali no anexo 1 os uniformes escolares, que são um programa que o prefeito vai manter e que vai ter o investimento. Aí depois, na lei orçamentária, vem discriminado tudo que a gente vai gastar com pessoal, com luz, com manutenção, com investimentos. Né? Então vem discriminado. Aqui são só aqueles investimentos mais prioritários que devem ser mantidos ou que já estão contratados. Por exemplo, a obra do Parque da Gária é um investimento que já está contratado e que ele vai ser levado até 2016, entre vários outros, né? E aqueles que são os programas chaves do governo também mantêm-se ali no anexo 1.
No caso das autarquias, por exemplo, o orçamento não é exclusivo para investimentos. Para pagar salários, para folha de pagamento, benefícios, enfim, né? E alguns livres que são para investimento em obras. Mas não é nosso recurso livre para investimento, ele não é muito alto, pelo porte da cidade. Mas está tudo ali, né? A gente tem feito assim uma organização muito boa do orçamento, de modo que a gente consiga investir nas áreas prioritárias, atender a população que precisa de saúde, de educação, de asfalto, de lazer, de praças, fazendo obras e também mantendo o nível dos serviços que a Prefeitura tem que fazer para atender o cidadão. No momento, cabe aos vereadores definirem um cronograma para a análise da LDO, inclusive com a realização de audiência pública. Também haverá um período para a apresentação de emendas. Este processo é muito importante, pois é responsabilidade do Parlamento autorizar as decisões do Poder Executivo. A Câmara de Vereadores, como representante da população, da comunidade, ela vai analisar, vai dar a sua opinião, muitas vezes não modifica, mas opina, traz questionamento, né? Nós temos ouvido sempre, por exemplo, o pedido de aumento de orçamento para a Secretaria do Interior, isso sempre veio a partir da Câmara também, da conversa com a população. Então é importante que o Executivo ouça e receba esse feedback, esse retorno. E depois, na lei do orçamento, os vereadores têm o direito de fazer as emendas, né? Mas aí isso é um segundo momento ali para a metade do segundo semestre. A Câmara Municipal concedeu nesta segunda-feira o título de honra ao mérito ao bombeiro mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul. Jandir Paulo de Borba recebeu a distinção das mãos do vereador Isamar Oliveira. O parlamentar falou sobre a carreira de Jandir, que ingressou nos bombeiros em 1973. Aos 65 anos, o segundo sargento é o profissional mais experiente da corporação. Em Passo Fundo, o militar está na ativa no aeroporto Lauro Cortes. É o mais antigo na profissão de bombeiros do Rio Grande do Sul. Então nós tínhamos que fazer uma homenagem e entendemos que ele seria realmente a pessoa a ser homenageada pelos bombeiros. E com isso queremos estender a todos os bombeiros de Passo Fundo, do nosso Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, também do Estado. Porque é uma profissão importantíssima que está 24 horas ali à disposição para resgatar corpos, às vezes submersos em águas, para atender acidentes, para atender os sinistros, incêndios e debelar chamas e socorrer as pessoas numa hora de dor e sofrimento. Então nós tínhamos que fazer essa homenagem e entendemos que foi uma homenagem muito importante desta casa ao Corpo de Bombeiros e ao nosso amigo Jandir Paulo de Borba. O título de honra ao mérito é um reconhecimento pela tarefa diária de proteger vidas. 42 anos de serviço, me sinto muito feliz no dia de hoje, por tudo que fiz, e se não fiz mais porque não foi possível, mas trabalhar de bombeiro todo esse tempo foi muito gratificante, fico muito contente por ter acontecido isso aí. O bombeiro disse que se voltasse no tempo, escolheria a mesma profissão. Com certeza voltaria de novo. Na outra encarnação, meu desejo é voltar para os bombeiros. Foi muito importante isso para mim. Além disso, Jandir tem a função de repassar seus conhecimentos aos novos colegas. Todo conhecimento que a gente repassa aos mais novos, mais modernos. E depois mesmo, para ir para a reserva, quero continuar passando isso para eles, dando instrução para eles, mostrando o meu conhecimento que eu tenho para dar para eles, que isso é muito importante, né? Para eles que estão começando essa carreira. E o Jornal da Câmara desta terça-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.